Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tanto os alunos da disciplina quanto aos demais participantes que a gente tem aqui nas nossas conferências de Educação Física e Esporte da Escola de Educação Física da USP. Esse é o nosso último encontro com os alunos. Nós temos alguns alunos aqui de pós-graduação e é com muita satisfação que eu faço a apresentação dessa nossa última conferência. Ela é a última e ela é especial. Eu gostaria de agradecer demais ao professor Edson a iniciativa de ter conversado conosco e que nós pudéssemos ter a oportunidade de convidar vários professores para estarem aqui e a gente fazer, aqui falar sobre o relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento e, em específico, sobre as atividades físicas e esportivas para todas as pessoas, que é a pesquisa de escolas ativas no âmbito desse Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano. Então, sem mais delongas, eu agradeço demais a participação de todos e aos professores que se dispuseram a vir e passo a palavra ao professor Edson para que ele possa fazer a apresentação de todos. Eu gostaria de pedir última coisa, que os alunos que não são muitos, mas que eles assinassem aqui na folha de presença da disciplina, e quem não é da disciplina, por favor, registre aqui sua presença. Nós enviamos certificados, mas também a gente gosta de fazer um controle das pessoas que estão frequentando as nossas conferências. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Não quero ocupar o tempo aqui. Eu quero aproveitar esse tempo para agradecer a presença de todos. Estou vendo os meus colegas aqui do departamento, Luiz, Oswaldo, que nós particularmente trabalhamos numa parte do relatório da escola referente às escolas ativas. O relatório tem muito mais coisa ainda e que a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui o professor Fernando Gonzalez, da Unijuí, que foi o diretor acadêmico do relatório, e a Vanessa Gomes Zanella, que faz parte da equipe do PNUD, que teve toda a coordenação desse esforço de mais de 2 anos de trabalho. Bom, quero aproveitar também para agradecer ao Departamento de Pedagogia, na pessoa do chefe, o Jorge, pelo apoio. Quero também apresentar as desculpas do professor Valmor, diretor, que pediu que eu falasse, que desse as boas-vindas para vocês. O professor Valmor e o Júlio estão numa reunião aí extraordinária do Conselho Universitário. Boa sorte para eles. E agradecer também a Patrícia, como presidente da comissão de pesquisa, que deu todo o apoio e conseguiu recursos também, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, para que a gente conseguisse realizar o evento de hoje e o de amanhã. Lembrar que está na plateia também um dos palestrantes de amanhã, que é o professor Walter Brat, da Universidade Federal do Espírito Santo. A Ana Zimmermann também agradecer, chefe do nosso departamento. Quem mais está aqui? Se o professor está aí, Ana? Sim. O único defeito dela é que ele é gremista. Amanhã, seguinte, né? Feriado. Enfim, sem mais delongas, eu não sei o que vocês decidiram. Então, a Vanessa vai começar. Obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, ao professor Edson, para estar aqui hoje, a todos os presentes, professores, aos professores que participaram também da construção do relatório. Meu nome é Vanessa, eu trabalho no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Lá eu trabalho numa área que se chama Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano. Nessa área nós somos responsáveis pela elaboração de
diversos estudos na temática de pobreza, de desigualdade, de desenvolvimento. E nosso carro-chefe dentro dessa área é a produção dos relatórios de desenvolvimento humano, né? Esse relatório ele é um marco dentro dos estudos da própria Organização das Nações Unidas, porque quando ele foi lançado, né, quando o primeiro relatório foi lançado em 1990, ele não foi muito bem visto, principalmente pelos economistas e estudiosos de desenvolvimento no mundo, né, porque se tinha uma concepção de desenvolvimento que era muito forte nessa década, de que os países mais desenvolvidos eram aqueles que concentravam o maior PIB per capita, né? Que, enfim, para se medir quanto um país era desenvolvido ou não, se olhava apenas para os parâmetros econômicos daquele país. E aí um grupo de economistas liderado pelo Amartya Sen trouxe uma concepção diferente do desenvolvimento, que aborda uma série de outras dimensões que vão para além da dimensão propriamente e unicamente econômica, né? Então, o próprio Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado por ele, um outro economista, ele tem no cerne do índice, do indicador, 3 dimensões que são consideradas, que é saúde, bem-estar, educação e renda. Então, um país que é mais desenvolvido, dentro da concepção de desenvolvimento desse grupo de economistas que lançou o primeiro relatório de desenvolvimento humano na década de 90, não é um país que é mais rico, que tem PIB per capita maior, enfim, é um país que tem que proporciona uma maior liberdade de escolha para as pessoas. Então é um país onde as pessoas elas podem ter suas capacidades ampliadas e uma maior gama de oportunidades para poderem escolher a vida que desejam ter, para poderem escolher os caminhos que valoram, né? Então, o conceito de desenvolvimento humano, que é um conceito que o PNUD está muito atrelado, está muito envolvido desde o lançamento do primeiro relatório, ele traz esse conceito de liberdade muito forte, né? E de ampliação das capacidades e oportunidades. Então, o país que é mais rico, dentro do conceito de desenvolvimento humano, não é o país mais desenvolvido, né? E pensando no desenvolvimento desse próprio relatório, vocês podem se perguntar, mas então o que atividade física esportiva tem a ver com esse conceito, né? Como que se chegou na temática para a construção desse relatório? Né? E primeiro porque o PNUD tem uma relação muito forte com a temática de esporte há praticamente mais de uma década, né? Então desde 2007, quando houveram os Jogos Pan-Americanos do Rio, em que o PNUD apoiou os Jogos, depois em seguida a Copa, os Jogos Mundiais Indígenas, teve uma participação bastante ativa, os Jogos Olímpicos, Paralímpicos. Então, o PNUD vem atuando como apoiador desses eventos, mas não só. O PNUD tem um diálogo, um envolvimento muito forte com a RENS, que é a Rede de Esporte pela Mudança Social, e, enfim, uma série de projetos há bastante tempo também. Então, a gente trouxe essa temática mais para perto, justamente para entender o quão as atividades físicas e esportivas elas podem trazer de alguma forma o desenvolvimento humano. Qual que seria essa relação, né? E aí a gente identificou que a relação positiva entre atividades físicas e esportivas e saúde e o desempenho acadêmico, enfim, o desempenho cognitivo, também em termos de sociabilidade, em termos de bem-estar, está muito bem estabelecido, né? Só que há algumas expressões, né, da atividade física e esportiva que elas não são tão positivas, né? Que é a própria lipofobia, o uso das drogas do esporte, a prática, enfim, que seja exaustiva por fins de trabalho, outras práticas
elas não são tão positivas. Então, a gente chegou à conclusão de que não é qualquer atividade física e esportiva que pode ser um vetor de desenvolvimento humano, né? E, então, como conceito principal para desenvolvimento desse relatório, a gente teve que compreender de que atividades físicas e esportivas que a gente estava falando, que pode ser um vetor que pode trazer liberdade para as pessoas, né? E aí a gente chegou à conclusão que a atividade física esportiva é aquela que traz desenvolvimento humano, é aquela que é desenvolvida no tempo livre. Então, a gente está falando aqui nesse relatório das atividades físicas e esportivas de lazer, e que elas não podem ser confundidas com as atividades físicas que são domésticas, que são de deslocamento e que são ocupacionais, né? Deixa eu só passar aqui. Já foi, né? Além disso, a atividade física e esportiva, enquanto vetor de desenvolvimento humano, ela provém de uma decisão que é livre e consciente, que tem um sentido em si da prática, que ela não é limitada pela falta de tempo, de recursos ou de oportunidades, e que ela representa um direito das pessoas e não um dever, né? Então, a gente entende que a atividade física esportiva ela pode ter um significado para as pessoas muito amplo. Ela pode significar excitação, catarse, competitividade, enfim, para fins de saúde, para fins de beleza, pode ter muitos significados. E é essa a intenção mesmo, né? Mas esses significados eles podem ir muito além dos significados que são comumente entendidos pela sociedade, para trazer saúde, ou, enfim, serem utilizados mesmo, a atividade física esportiva ser utilizada como um fim, como um meio para atingir algum determinado fim. Então, a atividade física esportiva que traz desenvolvimento humano é essa, que ela tem uma ampla gama de significado para as pessoas, que as pessoas têm liberdade de escolha, elas têm informação para escolher aquilo, elas têm oportunidades à sua frente. Então, uma pessoa que precisa ficar 2 horas por dia, 4 horas por dia no ônibus para ir para voltar para o trabalho, né? Às vezes não tem tempo para praticar alguma atividade física esportiva, ela não está tendo esse direito garantido como é garantido para outras pessoas, né? Então, a atividade física esportiva que traz desenvolvimento humano não pode estar limitada pela falta de recursos, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, porque tem que ter uma disponibilidade por parte do poder público para a pessoa escolher praticar atividade física, como ela bem entender, como aquilo tem, da maneira como tem significado de fato para ela, né? E ela vai poder levar essa prática para a vida toda, né? E aí a gente chegou na construção do relatório, se é uma prática que é um direito, que deve ser um direito das pessoas e não um dever, né? Então não deve ter aquela responsabilização individual que muitas vezes a gente vê, né? Que um discurso bem senso comum que diz que as pessoas têm preguiça de praticar, ou qual que é a desculpa para as pessoas não praticarem atividade física esportiva, né? Então, a gente foi verificar qual que era o perfil do praticante no Brasil. Então, a gente resolveu fazer um diagnóstico de como se pratica atividade física no Brasil, quem é que pratica, quem tem esse direito negado, quem que não tem, por quê, qual o perfil dessas pessoas, né? Como que a gente define também o praticante, que tem a ver com a frequência, enfim, o tempo de prática. Então, a gente foi mergulhar um pouco mais a fundo, não só teoricamente, mas também empiricamente, para entender qual que é o perfil desse praticante e por que hoje no Brasil, e a gente tem alguns dados aqui, cerca de 30% somente da população é considerada praticante, né, de atividade física esportiva. Então, um mergulho mais a fundo foi necessário ser feito para entender, desagregar esse dado aqui de 30%, né, uma prática que é pelo menos uma vez por semana, independente do tempo, que foi que a gente utilizou para chegar a esse número de 30%. Então, a gente tentou desagregar esse dado e entender como que as mulheres praticam, como que os homens praticam, e as pessoas que têm maior renda, as pessoas que têm menor nível educacional, qual que é o nível de prática? Porque se no Brasil é tão baixo, a gente
conhecendo a matriz de desigualdade no Brasil, a gente meio que antevê que tem as diferenças dentro desses grupos sociais, né? E aí eu vou passar a palavra para o Fernando, que ele vai adentrar um pouquinho mais essa questão da desigualdade. Obrigado, Vanessa. Então, bom dia a todos. Para nós é uma grande satisfação poder estar aqui participando deste espaço. Agradecemos a presença de todos, particularmente dos colegas com os quais trabalhamos. Possivelmente chama a atenção o meu sotaque, parece que eu sou do sul do Brasil, nasci tão no sul que nasci na Argentina, não? Mas vou tentar que não atrapalhe muito. Então, em linhas gerais, como Vanessa colocou, a natureza do relatório tem que ser entendido como um documento que não é um trabalho acadêmico. E que tem uma função política muito clara, vinculada à própria natureza da instituição PNUD. PNUD, a gente demorou um pouquinho a entender isso, mas basicamente é uma agência de desenvolvimento. Então, ela se envolve com projetos e com estudos que têm como lógica a produção de políticas públicas que possam afetar a realidade. Então, uma característica central desse documento, com o qual você vai ter acesso, é que esse documento tem que dialogar com os mais diferentes públicos e não pode ficar limitado apenas ao público acadêmico. Então, é um relatório, é um documento que tem um gênero textual muito particular, que tem que ser robusto do ponto de vista acadêmico, contudo, possível de ser compreendido por a maioria das pessoas que têm algum tipo de envolvimento com essa área. Nesse sentido, o PNUD, como a Vanessa colocou, desenvolve um conjunto grande de documentos, são muito interessantes e têm como foco diferentes tipos de assuntos. O último, anterior a que a gente ajudou a desenvolver, estava centrado sobre desenvolvimento de valores, desenvolvimento humano e valores, e a nível regional sobre o impacto do retrocesso econômico que a América Latina sofreu nos últimos anos, tentando criar alternativas para aquelas pessoas que ascenderam socialmente não cair na mesma proporção que ascenderam nos últimos anos. Então, se você pega esses documentos, você vai notar que não é um documento centrado apenas em uma análise acadêmica. Muito bem, nosso relatório é um relatório que envolve tanto o documento. Tem um documento por aí? Você já deu uma olhada? Aqui em minha mochila tem um. Isso, como para circular. Esse documento, em realidade, é parte do produto, não é assim? Porque é um produto mais amplo que isso e envolveu a muitos pesquisadores. Em linhas gerais, esse documento parte de alguns princípios básicos, de alguma forma, Vanessa já colocou. Se parte da ideia que a atividade física tem um potencial para enriquecer a vida das pessoas, a partir da ideia de tratá-las como direito e não como obrigação. Isso é um elemento central. Um segundo elemento conceitual muito forte é que esse documento se organiza a partir de um conjunto de recomendações, tanto para o setor público como para o setor privado, para trabalhar na perspectiva de que se oportunize efetivamente o acesso a essas práticas de conjunto das pessoas a partir da ideia de direito. O terceiro, que é o elemento que já foi colocado, que é a ideia de atividades físicas esportivas. E aí a gente sempre faz um ruído, basicamente, com o sector da educação física, faz um barulho porque a ideia de atividade física está muito centrada, em sua ideia
clásica, se podría decir, dentro de la educación física, hay gasto energético. Y de los 4 dominios, con los cuales habitualmente la gente está acostumbrada a trabajar, o relatorio trabaja a partir de la idea de las actividades físicas del hacer, lo que la gente denominó en plural actividades físicas y esportivas. ¿Por qué? Porque básicamente la idea de desenvolvimiento humano con la cual que trabaja el PNUD está fuertemente alicerçada en la idea de liberdade. Entonces, Vanessa colocó, y es un elemento muy importante porque en la educación física, cuando la gente fala de desenvolvimiento humano, geralmente o asociamos a desenvolvimiento psicológico, las etapas y demás, o hasta algo más reducido ainda, un desenvolvimiento motor. Pero quando a gente fala de desenvolvimento humano, na perspectiva do PNUD, se fala a partir das condições sociais. Então, como já foi indicado, falar de desenvolvimento humano é permitir que as sociedades asseguren às pessoas fazer escolhas sobre a vida que querem levar. Esse é um elemento central nisso. Fazer escolhas sobre a vida que a gente quer levar é um marco de referência para o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Então, nessa perspectiva, são as atividades físicas realizadas no tempo livre a que melhor representa a ideia de atividades físicas enquanto vector de desenvolvimento humano. Não é as atividades compulsivas, aquelas que obrigatoriamente eu tenho que realizar no trabalho ou no transporte quando não tenho outras condições de fazer. Ou as próprias atividades domésticas. Dessa forma, uma das características centrais é que esse relatório estabelece como definição que as atividades físicas e esportivas são um conjunto de práticas que exigem significativo envolvimento e movimentação corporal ou esforço físico e que é realizado predominantemente sem fins produtivos. Não se procura outra coisa com a atividade física mais que a própria atividade física. E como Vanessa já colocou, as pessoas podem dar diferentes valores e sentidos. Então, eu particularmente entendo que estas são as definições mais importantes. Não? Então, o relatório parte da ideia que as atividades físicas, como prática de lazer, são opções valiosas para as pessoas e é conferido um valor próprio, ligado ao divertimento, ao festejar, à vivência de experiências prazerosas, que podem ter também repercussões positivas nas esferas da saúde, da educação e do trabalho. Ou seja, elas não têm valor pelo que produzem imediatamente, sino pela própria experiência de movimentar-se. Nessa lógica, essas práticas, que são todas corretas, assim, do ponto de vista mais clássico, quando tomo o gasto energético como um denominador, elas não teriam diferença. Desde a perspectiva do relatório, elas têm muita diferença. Assim, a atividade número 3 não está vinculada à ideia da atividade física enquanto vector de desenvolvimento. Muito bem, como se organiza este relatório? Vou passar rapidamente, porque o professor Edison tem uma ideia brilhante, como aquele costuma ter, que é fazer na UFP uma leitura de cada capítulo. Então, a gente não vai antecipar muito, mas eu quero que vocês entendam o conjunto do que foi pensado enquanto relatório. Um dos elementos mais importantes é o resumo executivo. A gente fez um documento de 400 folhas, o que foi publicado, em contra de todo o que nos tinha recomendado. Pero esse relatório tinha mais de 1000 folhas. Então, o resumo executivo, que foi um grupo do PNUD que pegou e fez, tem em torno de umas 10, 15 folhas, que é aquele documento que eles estão convencidos que a maioria das pessoas lê. Então, esse resumo executivo reúne os dados, os elementos mais importantes de todo o relatório e está elaborado em 3 idiomas. No capítulo de introdução, o professor Walter vai apresentar em detalhe amanhã
teve toda uma discussão conceitual sobre o lugar das atividades físicas esportivas no desenvolvimento humano. Não foi um tema fácil, mas sim foram os temas mais ricos, tá? Porque a gente tem que fazer, a partir de uma equipe grande, somos más de 20 personas que se volvieron eso, con trayectorias bastante diferentes, entendernos sobre esa relación entre actividad física, desenvolvimiento humano y el lugar de las actividades físicas en la actualidad. Capítulo 2 tiene un elemento central de discutir el concepto de desenvolvimiento humano no PNUD y su vínculo con las actividades físicas. A gente vai ver o quanto importante esos tres pilares, bienestar, empoderamento y justicia, hacen toda una diferencia cuando conceptualmente a gente consigue operar en el campo de los derechos sociales en general y de la actividad física en cuanto al derecho social en particular. El capítulo 3 es un capítulo muy propio de la educación física. ¿Por qué? Porque los problemas de nomenclatura son enormes. Porque no son apenas dar nombre, no es un problema terminológico, sino las tradiciones, los intereses que se colocan atrás de expresiones como actividad física, ejercicio físico, deporte, cultura corporal, y ahí va. Entonces, es un tema de dedicación que vos también van a tener oportunidad ya mañana de escuchar al profesor Mauro Becci, como principal responsable de ese capítulo, del vero trabajo en la perspectiva del entendimiento y no en la perspectiva de la demarcación, que ese fue un otro movimiento típico que a gente tiene que hacer cuando quiere que ese documento no apenas marque posiciones, que es propio del campo académico, y sí que oportunice el diálogo. Entonces, todo el esfuerzo fue en ese sentido. Tanto que ustedes van a notar en publicaciones que yo faço en otros lugares, el profesor Walter faz, el profesor C faz, actividad física esportiva no es el concepto que la gente utiliza, no en tanto fue el concepto que la gente entendió que mayor diálogo podía producir. Entonces fue una escuela académica y política. El número 4, que voy a hablar un poquito más, voy a desenvolver no final de esta presentación general, trató sobre esto que Vanessa ya colocó, tentar entender las inequidades en el campo de las actividades físicas y deportivas en Brasil. No apenas entender el asunto de qué practica y no, sino cuál es la relación entre los marcadores sociales y poder o no practicar en Brasil. El capítulo 5 trató sobre los escenarios de desenvolvimiento humano. Es un capítulo particularmente especial, según lo entiendo. Mas, para la lógica de esos documentos, tal vez no sea el más apreciado porque no sea da academia. Dos grupos súper competentes de Brasil, uno de la URGS y otro de la Unicamp, pegaron las últimas publicaciones en la educación física y fueron a olhar cómo las actividades físicas se convierten en escenarios de desenvolvimiento humano. Una se centró en crianças y jóvenes y otros en adultos y personas de la tercera edad. Y leyeron todo lo que tinha sido publicado y establecieron sistematizaciones para criar y mostrar cómo las actividades físicas mayoritariamente crean escenarios para posibilitar el desenvolvimiento humano y también escenarios donde es contrario al desenvolvimiento humano. Esos son los trabajos más bellos, son los trabajos más densos también, y lamentablemente si no circula en la academia, acho que va a tender a perderse, pero sin duda es una gran contribución que entendemos que se fez en el relator. Después tenemos este otro relator, este otro capítulo que es muy interesante, donde las actividades físicas esportivas son tratadas a partir de la idea de promoción de la salud. Ustedes saben que hay siempre una tensión entre la idea de prevención y promoción. Yo acho que
a madurez del grupo que se envolvió con eso permitió tratar la perspectiva de actividades físicas y deportivas desde el punto de vista del desenvolvimiento humano y conectarlo con el campo de la salud y la perspectiva de la promoción y no reducirlo a la prevención. No es que ese tema está ausente, mas sí articulado con la idea de promoción. El capítulo 7 está fuertemente vinculado con esta institución, el grupo profesor Edson, Lucé, Paula, se envolvieron en la producción de un capítulo vinculado a las escuelas activas. Esa pesquisa ya fue presentada aquí el año pasado, ¿no fue, profesor? Entonces, es un paso más, una contribución muy importante para olhar para las instituciones educacionales como promotoras o no de una determinada forma de pensar las actividades físicas deportivas en la idea do desenvolvimento humano y no apenas do gasto calórico. Entonces, es un belo trabajo y tiene todo un acabose teórico bastante original y trae dados que ustedes no encontrarán en otro lugar que en el propio relator. O oitavo é outro capítulo muito interessante. Vocês notarão que acho todo muito interessante, né? Pero também, que esse capítulo? A gente fez uma análise muito profunda com a gente da Universidade de Brasília sobre como se distribui o dinheiro federal no campo das atividades físicas e esportivas. Uma coisa é ter uma ideia geral de como se usa esse dinheiro, quem não usa, como se distribui, quais são os critérios. E outra coisa é ter a precisão do dado que surge do orçamento, que surge dos valores do orçamento de diferentes órgãos, das empresas públicas que aportam na prática esportiva. Então, esse capítulo dá também muitos elementos para entender em profundidade o que é o discurso da política pública em campo da atividade física esportiva e que é a prática quando eu coloco dinheiro em um lugar e não em outro. O nono capítulo é um esforço muito interessante vinculado a como as atividades físicas e esportivas podem efetivamente fazer parte da Agenda 2030. A Agenda 2030 está vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vi ontem que a UFP se constituyó na instituição de Latinoamérica referência para as Nações Unidas para discutir isso. Imagino que nos próximos anos vocês vão discutir muito esse tema, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, são 168 metas a ser alcançadas por 115 países nos próximos anos. E a pergunta é: as atividades físicas esportivas têm lugar nessa agenda? Então, esse capítulo discute uma parte importante desses objetivos e estabelece uma relação sobre em que medida, quais são as interseções entre atividades físicas e esportivas como promotora desses objetivos de desenvolvimento sustentável e como práticas sociais que seriam favorecidas à medida que diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável fossem alcançados. Finalmente, um conjunto de conclusões onde nós hacemos todo um esforço por sistematizar os conhecimentos construídos ao longo desse relatório. Além do relatório, a gente teve um conjunto de background papers. A gente pensou assim: imaginem que sorte que a gente teve. Você pode pedir a qualquer intelectual brasileiro um texto específico sobre um tema importante que você não vai dar conta no relatório, mas você vai mencionar. E aí convidamos pessoas de todo o país a trabalhar, por exemplo, sobre a indústria cultural e as atividades físicas esportivas, sobre as atividades físicas esportivas e a cidade. Opa! Perdão.
sobre las actividades físicas deportivas y el desenvolvimiento humano en el deporte de alto rendimiento, un tema que es altamente complejo. Sobre las actividades físicas deportivas y las populaciones tradicionales en Brasil, quilombolas, ribeirinhos, indígenas. Sobre las actividades físicas y el campo de la transparencia, ¿no? de la corrupción. Las actividades físicas deportivas y la religión en un país, sus vínculos. Y así sobre todos esos otros temas: medio ambiente, cultura popular, mujer negra, género, infraestructura, personas con deficiencia, seguridad ciudadana, mercado de trabajo, actividades físicas y PIB, actividades físicas doping anabolizantes, actividades físicas de violencia, excesos, compulsiones, lesiones de actividad física. Entonces, algo relatorio tiene en torno de 1500 páginas con cada uno de esos temas y todos disponibles. Y além de eso, con mucho gusto, o Peruggi crió por lo menos 2 vídeos explicando el concepto de actividad física y esportiva en la perspectiva del Programa de Naciones Unidas, captado a partir de la propuesta del relator. Y todo eso está disponible durante un año, ya pasó unos 2 meses, en ese site. Está todo disponible, libre. Entonces pueden bajarlo de las más diferentes formas, lo que permite una amplia difusión de todo ese esfuerzo feito por tantos profesionales en el país. Entonces, o relatorio tiene elementos muy ricos y que permiten discutir las actividades físicas y deportivas en una perspectiva de complexidad. A gente tentou fazer todo o possível por trabalhar na perspectiva do diálogo, colocar sectores que pensam diferentes, tentando identificar pontos em comum e uma forma global e integrada no conjunto de los temas. Essa foi a equipe, muitos de vocês conhecem, uma equipe. Esa es la que trató específicamente 2 relatorios y después de toda la equipe que trabajó en las parte grandes películas. Muy bien. Un elemento fundamental que voy a recuperar de la mesa para la gente entender cuál es el vínculo entre el desenvolvimiento humano y las actividades físicas deportivas. Está vinculado a la idea que el desenvolvimiento humano pasa por la eliminación de las privaciones, o sea, ampliar las posibilidades de las personas de escoger cómo vivir. Eso se vincula a la idea de que no hay una normativa de desenvolvimiento humano, no es que existe una forma X o Y de ser, bueno, si alcancé ese padrón, estoy desenvolvido. Si no alcanza ese padrón, no estoy desenvolvido. Es decir, que es una condición para las personas poder escoger cómo vivir. Ese elemento es fundamental porque amplía enormemente aquel concepto de desenvolvimiento, particularmente como Vanessa colocó, que establecía el único concepto como referencia es sobre el desenvolvimiento económico. Particularmente, el Programa de Naciones Unidas rompe con la idea de que desenvolvidos son apenas aquellos países que consiguen distribuir boa renda entre toda su población. Es una condición necesaria, mas no es suficiente, porque esa ampliación del enfoque de desenvolvimiento humano pasa porque tienen acceso a conocimiento, mejor nutrición, servicios de salud y mayor seguridad, más tiempo libre, mayores opciones de lazer. Todos esos elementos también son integrados en la idea de desenvolvimiento humano. Y ahí aparecen 3 pilares fundamentales del desenvolvimiento humano. La idea de bienestar, paralela a la idea de la renta, como ya fue colocado, y el bienestar definido a partir de sujetos y no la idea de un bienestar igual para todos, una única forma de ser vivido. Segundo,
la idea de empoderamento, la idea de que las personas tienen que participar, tienen que se envolver con el desenvolvimiento humano propio y de su comunidad. No es el desenvolvimiento humano, no es algo que es dado por un tercero, sino el sujeto también tiene que participar. Y particularmente, lo que voy a avanzar un poquito más, es sobre la idea de justicia. Entonces, un elemento central del concepto de desenvolvimiento humano pasa por respeitar y promover la equidad entre las personas y preservar los resultados del tiempo con base en el respeto a los derechos humanos y los objetivos establecidos de la sociedad. Entonces, el principio de justicia social es inherente al desenvolvimiento humano. A equidad hace referencia al acceso equitativo a las oportunidades y garantías de igualdad de derechos y deberes. Las intervenciones internas de equidad vinculan siempre la idea de nivelar el terreno para que todos cuenten con las mismas oportunidades de elevar la vida que desean y valorizan. Es un elemento central del concepto de desenvolvimiento humano. En ese sentido, equidad es tanto un fin en sí mismo como un medio para promover el desenvolvimiento. Por tanto, avanzar en términos de equidad es avanzar en un plan de desenvolvimiento humano. Sociedades más ecuánimes son sociedades más desenvolvidas. Es un elemento central para lo que la gente va a discutir ahora. Un elemento central para quien piensa en las actividades físicas y deportivas es este concepto aquí en bajo. Dice así: ninguna política, programa o proyecto es neutro en relación a los problemas de equidad. Entonces, siempre que se piensa un tipo de intervención, en este caso, la actividad física y deportiva, debe tener como un elemento central, si es balizada por un concepto de desenvolvimiento humano, sobre la idea de equidad. Y aquí ven la necesidad o análisis que la gente hace sobre las actividades físicas y deportivas en Brasil. Ustedes saben que el Brasil está entre las 10 naciones con mayor índice de desigualdad social del mundo. A gente tinha melhorado um pouco nos últimos 10 anos, mas agora, de novo, estamos em franco descenso nesse índice. Possivelmente, próximo ano, o PNUD nos diga que estamos pior que nos últimos anos. O que significa isso? O pertencimento a um ou outro grupo, segundo sexo, idade, raça, afeta as oportunidades e a experiência que uma pessoa pode ter ao longo de sua vida. E essas desigualdades têm um peso decisivo na distribuição das práticas de atividade física e desportiva na população brasileira. Então, o capítulo 4 particularmente, mas isso está ao longo de todo o relatório, procura discutir como as diferenças nas variáveis sociais condicionam as práticas de atividade física no Brasil e tenta explorar algunos caminhos para entender esse fenômeno. Como a Vanessa já colocou, existem diferentes medidas de envolvimento da população com a atividade física esportiva. Isso depende a partir dos critérios de frequência, de tempo, de vezes por semana. Aqui é uma mesma população recortada a partir de diferentes critérios. A gente utilizou, para gran parte de nosso trabalho, a pesquisa da PNAD 2015, que estabeleceu o envolvimento da população em 37,9%. A pesquisa nacional de saúde encontrou 30,5%. Mas nossa discussão não está colocada aí, senão não entender por que tem pessoas que praticam e por que tem pessoas que não praticam. Aí a pergunta é: como se explica o senso comum? Lembre que o relatório tem como propósito impactar
en las formas de interpretación de esa relación entre actividad física y organización social, actividad física y desejo individual. Como expressão mais clara do senso comum, a gente pode encontrar esto, novos reportes, não é assim? Sim, que é um senso comum, mas tem um impacto muito forte na forma que o conjunto da população pensa. E a gente vai ver que não apenas as pessoas comuns, e sim também no campo profissional. Tá vendo? Então, vou convidar vocês a assistir 2 minutinhos de um vídeo aqui. ¿Están escuchando? Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer um novo mapa que divide em 2 o nosso país. O Brasil, que aprendeu a se mexer, e o que ainda gosta de ficar parado. O Brasil, que aprendeu a se mexer, e o que ainda gosta de ficar parado. Está chegando a hora de mudar os nossos hábitos. Não adianta arrumar desculpa. Vem coragem, show preguiça. Não adianta arrumar desculpa. Vem coragem, show preguiça. No Brasil gigante, uma imensidão de contrastes. O maior país da América do Sul já tem mais de 200 milhões de habitantes. Tão grande, mas tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, mas tão preguiçoso. Quase metade da população brasileira é sedentária. Quase metade da população brasileira é sedentária. Eu estou disposta, sou uma pessoa assim ativa. Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? A população precisa se movimentar. Numa saída, os paulistanos costumam levar quase 3 horas presos nos engarrafamentos. Mas sempre tem jeito, mas sempre tem jeito, mas sempre tem jeito. Ou seja, como explico o não envolvimento da população na prática de atividade física? Os que não são preguiçosos, são preguiçosos. Né? Por que você não faz atividade física? Qual é a sua desculpa? Né? Por que você se auto-engana? E depois, as condições sociais podem ser as piores, mas sempre tem jeito. Esse é o conjunto, a síntese do senso comum, de como se aborda esse assunto na imprensa e que isso não apenas afeta a imprensa, sino afeta a forma que aqueles que têm poder para tomar decisões no setor também pensam assim. Esta é uma fotografia de uma publicidade da Sociedade Brasileira de Diabetes, não é assim? A escolha subjetiva: saúde, gasta energia, diabetes, vá para o carro. O sea, é muito forte a ideia de que as atividades físicas esportivas é uma questão decididamente individual e que, consequentemente, a sociedade basicamente tem que fazer uma espécie de controle sobre isso e não necessariamente propiciar condições para melhorar as oportunidades. Isso é muito interessante quando a gente trabalha sobre a ideia de como hoje se distribuem as atividades físicas esportivas no país. Para isso, a gente criou um índice de inequidade, um índice de desigualdade do acesso das pessoas, dos grupos sociais às atividades físicas esportivas. Esse índice tem como base um índice já criado na Inglaterra no início da década passada e trabalha sobre a ideia de taxas de participação dos grupos sociais. Por que a gente trabalha sobre um índice? Porque aí não importa tanto se é 30,5, como a Pesquisa Nacional de Saúde indica,
o es 37,9, como es la pesquisa nacional de amostra por domicilio indica, y sí la diferencia que los grupos sociales tienen en relación a esa media. Entonces, a gente establece el valor cero para la media, con la cual você trabaja de estatística, y organiza los grupos sociales en función de la distancia que haya en relación a esa media. Eso está explicado con detalle en los relatos. Entonces, lo importante es así, que independientemente del cuadro estadístico utilizado, esto sería la media del país. Cuando a gente ve el sexo, por ejemplo, a gente ve que comienza a se afastar da media. Porque hay un grupo social que no, los grupos sociales a partir del sexo, tienen unos que tienen una talla superior a la media de la población y otros más baja. ¿Cuáles son hombres y cuáles son mujeres? Los de baixo y de cima son hombres. Sí. Cor de pele. ¿Quiénes son los que practican más que la media de la población? ¿Los blancos o los negros? Idade. ¿Quién practica más proporcionalmente? ¿Más jóvenes o más velhos? ¿Quién tiene deficiencia o quién no tiene deficiencia? ¿Quién tiene mayor nivel de instrucción o menor nivel de instrucción? ¿Quién tiene mayor rendimiento mensales? Entonces, el índice de inequidad trabaja en la perspectiva que preguntarse sobre la origen de la diferencia y pensar cuáles serían las estrategias para disminuir esa inequidad, para oportunizar que esa diferencia no existiese siempre a partir de la idea de libre escoger. En esa perspectiva, ese índice de inequidad puede ser, y está en el propio relatorio, refinado. Puede haber combinación de esos elementos. La gente sabe que las mujeres, por ejemplo, tienen una tasa de envolvimiento menor que las de hombres. Pero eso se da en todas las clases sociales, por ejemplo. Entonces, a modulación de determinadas variables sociales sobre los grupos es muy importante también establecerla. Entonces, tenemos el grupo aquí, que es un grupo de jóvenes, de sectores sociales acomodados. Ellos tienen 2 veces el envolvimiento de la población. Puede llegar al 80% de envolvimiento de una vez por semana. Y del otro extremo, tenemos mujeres más bellas en los sectores de rendimientos más bajos. La gente podría preguntar también sobre las mujeres sin instrucción, que son el grupo poblacional con menos tasa de participación, versus los hombres con ensino superior, que son aquellos que están entre los sectores con mayor envolvimiento. La misma lógica, mujeres con renta domiciliar per cápita de 5 salarios mínimos o más, versus hombres con renta domiciliar per cápita sin rendimiento o hasta menos salario mínimo. Entonces, la idea de que mujeres practican menos que hombres tiene que ser relativizada por otras variables sociales como son renta y estudio. Entonces, los índices de inequidad permiten para el lector tener una visión más compleja de cómo se distribuyen las oportunidades de ser físicamente activos. En esa lógica, podemos ver, y son parte de los datos que ustedes van a encontrar ahí, cómo a idade, por ejemplo, a gente decía así, a medida que pasa el tiempo, el envolvimiento con la actividad física disminuye sensiblemente. ¿Entre quién? Entre los sectores más acomodados. Ellos siempre tienen índices de práctica muy superiores a los sectores menos abastados. Por más que la idade tenga avanzado. Vemos aquí comportamientos muy diferentes. Sí, los hombres practican más, pero cuando son más jóvenes, el índice de práctica entre aquellos con menos capacidad financiera
despenca à medida que vai ficando um pouco mais velhos. E terminam fazendo uma prática praticamente muito similar à das mulheres quando mais velhas. Toda essa informação, que não é necessariamente nova, é o que a gente intenta, a partir dos relatórios, das apresentações, das discussões com diferentes setores, que se incorpore como forma de olhar para o mundo das atividades físicas esportivas, para além da ideia da preguiça, e que se reconheça como esses elementos são muito importantes para pensar políticas públicas, porque senão, como foi uma pergunta de uma jornalista de Confefe que fez em relação ao relatório, não? Então ele leu o relatório e ela perguntou: professor, há uma forte diferença social no envolvimento com a atividade física. Sim, você entendeu muito bem. Como fazemos para incentivar essas pessoas a fazer atividade física? Você não entendeu nada, né? Porque assim, não é uma questão de incentivo, e sim de oportunidade. Então, isso era parte do discurso político, se poderia dizer assim, que o relatório tenta construir. Então, um dos grandes triunfos, se poderia dizer assim, quando se começa a incorporar este tipo de ideia, que os dados analisados reforçam a compreensão que realizar ou não atividade física não se restringe meramente a uma decisão individual, mas também produto de como a sociedade pauta a vida coletiva. Isso significa que aconselhar aos indivíduos a praticarem mais atividades físicas, sem criar oportunidades efetivas para as pessoas se engajarem com as atividades práticas e enfrentar as condições sociais que limitam o envolvimento, dificilmente mudará o cenário. E nessa linha, a gente se conforma com pouco, mas a revista Exame, depois do lançamento do documento, ela elaborou esta matéria e na parte de baixo do título diz assim: mais que vencer a preguiça, o estudo da ONU mostra como a desigualdade social do Brasil afeta a prática de exercício físico no país. O que mostra que o relatório pode sim cumprir uma função importante, não para dentro da academia, não é o professor de educação física que estuda na UFP que a gente tem que convencer, e sim a los jornalistas, a quem toma decisões políticas, sim, a sociedade brasileira de diabetes, para que eles operem com outros conceitos que não seja apenas a ideia da culpabilização do sujeito. Então, devolvo a palavra para a Vanessa, para que ela vá apresentar mais alguns dados ou resultados do trabalho. Como o professor Fernando comentou, o relatório ele aborda, naquela estrutura dos capítulos, a gente viu que o relatório aborda outros campos, além dessa questão da desigualdade, além de trazer o debate sobre o desenvolvimento humano. A gente também entra bastante em alguns outros temas que estão bastante relacionados com o que a gente imagina que traria desenvolvimento humano para as atividades, por meio das atividades físicas esportivas. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no campo da saúde, né, e retomando um pouquinho do que o professor comentou, tem muito um discurso que é comumente propagado de que as pessoas estão envolvidas ou devem se envolver com atividades físicas esportivas para tratar ou prevenir doenças, né? Então, geralmente a gente escuta do médico: olha, você vai ter um ataque cardíaco, você precisa fazer exercício físico. Ou a pessoa está prestes a ter um ataque cardíaco: olha, você tem que prevenir, tem que fazer exercício físico. E a gente viu por meio do relatório que a pedagogia do medo, que é muito comumente propagada pela mídia, enfim, pelos próprios profissionais da saúde, não funciona. Ela pode até por um tempo garantir o movimento inicial da pessoa, né?
poxa, né, eu tenho essa preocupação, realmente tem que fazer atividade física, tá trazendo esse elemento medo e responsabilização individual também, né? Mas a gente viu por meio do relatório que essa pedagogia do medo não funciona e ela não garante envolvimento a médio e longo prazo das pessoas com atividade física esportiva, né? Então, a gente traz o elemento saúde dentro do relatório como um elemento que tem que ser promovido, né? A gente pensa a saúde como promoção de saúde. Então, ao invés de ter um afastamento da doença, tem que ter uma aproximação da saúde. Então, se há um conjunto de leis, de diretrizes, de políticas públicas, se o orçamento público está direcionado para a promoção da saúde desde a infância, adolescência, até a idade adulta, enfim, para os idosos também, é inevitável que o afastamento da doença vai acontecer, mas esse não tem que ser o objetivo último, né? O objetivo é realmente fazer a promoção da saúde, fazer essa aproximação com a saúde. E a gente entende que tem que ter uma participação, um controle social para lograr esse tipo de mudança que a gente pensa no campo da saúde. Então, o que a gente acompanha hoje, o que a gente verificou que hoje como funciona a agência e a estrutura para a mudança da realidade social no campo da saúde. Está mais ou menos constatado nesse nível operativo aqui, né? Então, geralmente é uma demanda de algumas pessoas que têm costume de prática, e aí, como resposta a essa demanda, a promoção de ambientes, a construção de ambientes promotores, né? Então, locais públicos de prática, para responder essa demanda. E o que a gente entende é que tem que ter uma simbiose, uma conversa mútua aqui entre esses dois ciclos. Também, para complementar essa prática que demanda uma estrutura mais local, de local público, a gente imagina que tem que ter um nível de escolha coletiva, porque ele vai atuar mais fortemente na estrutura. Então, tem que ter uma participação comunitária que vai alterar leis, diretrizes, orçamentos, políticas públicas, para então ter, de fato, uma alteração não só de uma cultura de comportamento profissional das pessoas, mas também dos ambientes, né? De formação, enfim, de como entender a saúde e o papel da atividade física nesse campo. Outro campo que, enfim, aqui eu vou passar bem passando por ele, porque o professor Edson e outros professores que participaram da construção do relatório podem aprofundar muito mais, e acredito que muitos de vocês já tenham tido contato com essa discussão. Mas outro campo que a gente também se aprofundou muito no relatório foi o campo da educação, né? Como que a educação está relacionada com a atividade física, como que esses dois elementos podem trazer desenvolvimento humano para as pessoas, né? Então, antes mesmo da produção do relatório, a gente foi iniciada uma pesquisa entre o PNUD, com parceria com o INEP, com a participação de vários professores aqui dessa instituição, onde foram aplicados questionários a mais de 572 escolas, né? E para verificar o quão as escolas brasileiras são amigas do movimento, né? E que a gente chegou à conclusão que há uma cultura escolar que ela tem um formato que não é convidativo para o movimento, né? Então, quando a gente vai pensar na própria estrutura, nas próprias regras de conduta dentro da escola, na própria formação do mobiliário. Então, aqui é uma foto, por exemplo, de uma escola no século XIX, né? Aqui as carteirinhas e o professor dando aula aqui na frente. E aqui uma foto de hoje em dia, né? Então, não é um estudo que comprova que sentado as crianças aprendem melhor, né? E o que a gente viu que tem que haver uma mudança de cultura dentro da escola que não só traga
a atividade física e esportiva como um momento a ser praticado durante a educação física. E nem necessariamente a atividade física e esportiva tem que estar relacionada com o conteúdo que você está aprendendo, mas toda a cultura da escola, ela tem que estar aberta para o movimento. Então, a própria disposição das cadeiras, a própria, enfim, o plano pedagógico, a própria estrutura das aulas tem que ser convidativo ao movimento para que esse significado de desenvolvimento das pessoas por meio das atividades físicas esportivas seja enraizado desde sempre. Então é muito fácil, há uma contradição nos discursos, né? É muito fácil o médico virar pra gente, quando a gente já está adulto, olha, você precisa praticar uma atividade física, mas durante a vida toda, durante a escola, nos disseram, olha, não corre porque você vai se machucar, fica parado, presta atenção na aula, não se mexe, você está atrapalhando o coleguinha. Então, a cultura de movimento, até a gente entrar na fase adulta, é de parar o movimento, né? Ela não é convidativa. E ao contrário, quando a gente chega na vida adulta, há essa inversão no discurso de que, não, agora vamos todo mundo se movimentar. A gente não incentivou, a gente não criou oportunidades, né? Não deu oportunidades para se aumentar as capacidades nessa área, mas agora todo mundo tem que se responsabilizar individualmente e correr atrás desse tempo perdido, né? Então, esse é um pouco da reflexão que a gente traz sobre as escolas ativas. E a gente chegou, quando a pesquisa foi realizada, foram aplicados os formulários, a gente criou uma escala, né, de acordo com alguns critérios, por exemplo, das perguntas e das respostas, né, das escolas, que tinham a ver com a infraestrutura da escola. Então, se tinha uma infraestrutura para prática, se tinha profissionais qualificados, enfim, se havia algum tipo de atividade extracurricular, se a escola abria os finais de semana para a comunidade. Então, são vários critérios que foram considerados. A gente chegou nessa classificação aqui do que seriam as escolas ativas dentro dessas 5 faixas aqui. Então, iria do insuficiente ao nível pleno. E aí a gente chegou à conclusão que a maior parte das escolas brasileiras, aqui a gente está considerando as escolas públicas, as escolas privadas também, elas estão nesses níveis aqui, o insuficiente e o elementar. E menos de 1%, aqui a gente pode ver aqui, no nível avançado e pleno, 0,55% das escolas brasileiras que a gente conseguiu classificar entre as escolas consideradas escolas ativas, dentro desse conceito de escola ativa, né? Aqui também, a escola pública e a escola privada. A gente vê que a maior parte da escola privada, por exemplo, está no nível elementar, né, 61,3%. Um nível bastante alto também nas escolas públicas, no nível elementar. Então, no nível avançado e pleno, 0% nas escolas públicas e as escolas privadas, 3,3%, enfim. Há uma diferença, mas não é uma diferença tão grande, né? Há um mito, né, entre a escola pública e a escola privada. Claro que tem as diferenças, mas a gente vê que as escolas como um todo no Brasil, a conclusão que a gente tem, as escolas como um todo no Brasil, não são escolas que estão voltadas para o movimento, né? Então, essa é uma outra realidade que a gente propõe mudar dentro do relatório. Então, há uma série de recomendações dentro do relatório, pensando em políticas públicas, pensando como o próprio conceito de escola ativa pode ser incorporado dentro das escolas, né? E para isso, há, claro, um elemento que é muito central e que, como o Fernando comentou no capítulo 8, a gente aborda com mais profundidade, que é a questão do orçamento público, que é a questão de como está estruturado o sistema de esporte brasileiro hoje, né? Então, hoje a gente vê que há uma grande concentração do direcionamento do recurso público para o esporte de alto rendimento. E há uma inferiorização, né, pouca atenção é dada para as outras expressões do esporte, que seria o esporte de participação e o esporte escolar, né? Então, a gente viu que é necessária uma nova visão para o Sistema Nacional do Esporte, que invista na melhora das condições
para que todas as pessoas possam praticar, sempre como essa seja a sua escolha. Então, todas as pessoas têm que ter a oportunidade igual de participar da atividade física como bem desejar, né? Aqui tem alguns dados, por exemplo, sobre essa questão do investimento no alto rendimento. Então, por exemplo, entre 2007 e 2015 foram captados mais de 2 bilhões de reais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. E a maior parte desses recursos foi destinado ao alto rendimento. Só para a região sudeste, a concentração foi de 82% dos recursos. Então, há uma desigualdade regional também, né? Para a região norte foi de 1%. Além disso, o investimento das famílias brasileiras foi de 51 bilhões de reais no esporte. Então, muita gente acaba recorrendo a pagar algum tipo de prática porque não tem disponibilidade no serviço público, né? No mesmo ano, os clubes investiram 4 bi, as empresas 2,13 bi, o governo federal 0,59 bi, as secretarias estaduais 2,37 e as municipais 1,39. Aqui é o gráfico, esse roxinho é o investimento no alto rendimento, né? Pensando na Lei de Incentivo ao Esporte. Aqui, esse laranja mais claro é educacional e o mais escuro é de participação. Então, a gente vê uma lacuna bastante grande aqui, né, entre a prioridade do Estado brasileiro. Aqui a diferença de concentração entre as regiões, né, como eu comentei antes. Financiamento das famílias, maior parte em 2013, 52% praticamente. Aqui dos clubes e em seguida das empresas privadas. Essa pirâmide, ela retrata bem como que está estruturado o nosso sistema hoje, é justamente a inversão desse sistema que a gente faz com proposição central na área de orçamento do relatório, né? Então, há uma elite esportiva que está aqui no topo da pirâmide e que subordina todas as outras expressões do esporte, né? Como se elas estivessem a serviço dessa elite esportiva. Quando, na verdade, o que a gente propõe é que se deixe essa pirâmide e que tem uma outra priorização de recursos públicos, uma outra visão sobre como as pessoas podem se desenvolver com as atividades esportivas. Então, esse gráfico aqui ele foi debatido entre um grupo de trabalho que foi liderado pelo Ministério do Esporte, né, acho que no ano de 2014, 2015, se não me engano. E aí se chegou à conclusão com esse grupo, com atores diversos, que na idade, na primeira idade, então as crianças e adolescentes, todas têm que passar por um processo de formação esportiva, né? Então, a vivência esportiva, fundamentação esportiva, aprendizagem da prática, para aí quando elas entrarem na vida adulta, elas poderem escolher qual que é a expressão do esporte que mais se identificam. Então, a maior parte das pessoas, elas vão aqui no esporte de participação, né? Atividade física de lazer. Outras pessoas, elas não têm interesse em fazer esporte competitivo. Então, elas podem seguir esse caminho aqui. Ou então, ela tem interesse em fazer uma especialização esportiva, seguir para o alto rendimento. Essa alteração da visão do esporte que é central, porque sem essa alteração nas leis, nas diretrizes, na alteração do orçamento, é muito difícil que as políticas públicas contribuam para que a atividade física esportiva realmente chegue para todas as pessoas, né? Hoje a gente vê que, como o professor Fernando mostrou, que não são todas as pessoas que têm acesso, e ainda as que têm um acesso muito desigual, né? Enfim, o professor Fernando já comentou sobre a parte do alinhamento com a Agenda 2030. Eu só queria falar que a gente tem esse site que está disponível para consultar todas as informações do relatório. Eu também estou disponível para qualquer tipo de pergunta. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós temos aí agora um tempo para discussão e perguntas, dúvidas. Enquanto vocês vão pensando, eu vou só montar aqui. Te ajuda, Marcelo. Podia puxar uma dessas cadeiras para mim aí?
Só uma? Hã? É só uma que você quer? Não, mais uma. Pode deixar aqui. Deixa o Marcelo trabalhar. Enquanto vocês vão aquecendo aí, eu vou só lembrar de uma historinha. Há uns 3 anos atrás eu estava correndo, 7 horas da manhã. Aí eu cheguei numa descida lá em Carapicuíba e parei numa descida que para não machucar meu joelho eu vou andando, né? E aí emparelhei com 2 mulheres que iam trabalhar numa casa lá num condomínio de alto luxo. Elas eram empregadas. E uma delas estava falando para a outra assim, reclamando da patroa, que a patroa queria que ela saísse às 8 horas da noite do trabalho. E ela queria sair às 5, pelo menos 3 vezes por semana, porque ela queria ir numa academia do bairro ali, da Vila Dirce. E a patroa falou para ela assim, mas você não precisa fazer atividade física. Você já fica o dia inteiro, sobe escada, desce escada, varre, lava. Para que fazer atividade física? Essa patroa com certeza leu os textos de atividade física e saúde, né? Bom, já disse tudo. Por favor, quem fizer a pergunta, diga de onde é, tá? Não. Quem vai? Você vai. Meu nome é Marcos, eu sou profissional de educação física, já formado. O relatório ele traz mudado na área de educação escolar por faixa etária, assim, creche, fundamental 1, 2, ensino médio? Traz sim. Aqui no relatório tem o capítulo 7, é tudo voltado para a parte de escolas ativas, né? Então, quando a gente fez a pesquisa, a gente fez uma divisão em qual é o nível de escolas ativas, mas mais nesse sentido, né? Dependendo de qual nível escolar, enfim, a criança está. Olá, sou Luísa, parabéns. Eu fiquei intrigada nessa última pirâmide, quando ela já estava tombada, que o investimento em esporte competitivo, ele tinha uma curva que acabava antes da terceira idade dos idosos. Eu fiquei pensando se tinha algum motivo muito específico para parar antes. Porque eu me lembro que eu comecei a me envolver com arbitragem, e os árbitros aqui no Brasil também fazem parte da organização dos eventos, e que evento esportivo para a categoria Master, que nesse esporte específico para além de 60 anos, só consegue acontecer se for um evento junto com esporte, com categorias inferiores, de idade inferior. No sentido de que nunca vai ter um investimento público de dinheiro para fazer o evento acontecer. E que, não sei, eu fiquei pensando, tem algum motivo muito específico para não ter a continuidade do investimento? É assim, talvez lo que foi apresentado na figura sobre uma visão de um novo Sistema Nacional de Esporte não está referido a investimento, sim? E sim a uma forma de organizar a prática esportiva, contrastando com a ideia da pirâmide. Assim. A ideia da pirâmide é assim, aquele que está fora da pirâmide está fora do sistema esportivo. Tipo assim, a medida que vai crescendo, vai saindo fora da pirâmide, a população continua existindo, assim, e só que esse sistema não contempla outras pessoas para que além daqueles continuam competindo no alto rendimento. O gráfico que aqui foi apresentado não está referido, insisto, a orçamento, patrocínio, o investimento público, e sim a concepção na ideia de que o envolvimento com o esporte deveria acontecer com toda a população ao longo de toda a sua vida, por lo menos ter a oportunidade.
y que una de las posibilidades de envolvimiento es el deporte competitivo, que no es necesariamente el deporte de alto rendimiento. En ese caso, en la lógica que se defiende en el relatorio, todas las manifestaciones del deporte deberían tener la misma atención del poder público, particularmente aquellas que oportunizan y garanten el acceso a la práctica deportiva como un derecho social. Más no o relatorio no discute cómo distribuir el recurso público. Llama la atención sobre la desigualdad y lógica de cómo hoy se distribuye el recurso público. Alguém da pós-graduação aí? Os pós-graduandos estão muito quietos. Segura aí. Bom dia, meu nome é Luiz, sou aluno da pós-graduação. Um aluno obediente, até minha pergunta é a seguinte: você disse que uma das funções ou objetivos do relatório é servir como base para, de repente, uma entidade que é responsável pelo esporte no Brasil, utilizar para tomar decisões em relação a políticas públicas, por exemplo. Então, eu queria saber como é que se há e como é que foi, ou como é que pode acontecer um diálogo entre vocês, o relatório, o Ministério do Esporte, por exemplo, né? Porque no Brasil, por exemplo, o Brasil não sabe o que é do esporte, né? Na minha opinião. Então, de repente, um relatório que aponte algumas direções para... Então, eu queria saber como é que funciona, ou como é que ou pode acontecer esse diálogo com o Ministério do Esporte, por exemplo. Efetivamente, isso está vinculado muito à instituição PNUD. Acho que isso é fundamental. A ideia de que as pessoas que participavam, nome próprios das pessoas que participavam, tendem a se diluir, tendem a se apagar, e fica o órgão das Nações Unidas como um órgão capaz de influir, como ele, de fato, quando ele lança o relatório, causa certa preocupação sempre no governo, nas diferentes instâncias, não? Porque a gente, muito do que está publicado aqui no relatório já está publicado na série de teses, dissertações, de artigos. Qual é a diferença? Não é um órgão com reconhecido peso político para impactar mesmo. Não tem sido a tradição brasileira, particularmente em campo esportivo, reagir a esse tipo de documento. Contudo, a gente confia ou tem um pouco mais de expectativa de que o fato de ser o PNUD, o patrocinador que sustenta isso, poder ter algum tipo de efeito em algumas pessoas, em alguns órgãos e demais. Também a gente não teve muita sorte sobre o momento, não é assim? Ao longo da elaboração do relatório, trocaram 3 ou 4 ministros do esporte. Só para, sim, não apenas do esporte, da educação. Então, a gente não pegou o melhor momento, mas continua tendo expectativa. Eu convidaria a Vanessa a dizer qual é a leitura de uma representante do PNUD em relação a esse e a outros documentos que são publicados a partir disso. Eu mostrei para vocês esse documento global, que são estratégias, um conjunto de estratégias de como o governo poderia se comportar para evitar que setores que ascenderam socialmente, que conseguiram melhor renda nos últimos 10 anos, não caíssem. E sem dúvida é importante que o PNUD publique isso. Agora, se as decisões econômicas neste momento são balizadas por isso, não seria arriscado dizer, mas de fato é mais dizer, uma posição que seguramente é levada em conta. Sobre esse tema,
Eu concordo com o Fernando, porque nesse momento, por exemplo, pensando em todas as recomendações que nós fizemos no relatório, uma série de atores governamentais já vieram nos procurar para se interarem do que a ONU está recomendando para o governo brasileiro em termos de atividades físicas esportivas. Né? Então, a gente fez uma audiência pública na Câmara dos Deputados há 2 semanas atrás, teve uma participação expressiva de deputados, que são pessoas que tomam decisões nesse país. Né? Tivemos também reuniões do Ministério do Esporte ao longo de todo o processo de construção do relatório. Além disso, a gente está sempre em contato constante com as organizações da sociedade civil, que tem esse papel de pressionar e fazer o controle social mesmo das ações. Mas uma coisa que a gente achou que está sendo muito positiva do relatório, com todos esses eventos de divulgação e ações de divulgação do relatório, que a gente está conseguindo mobilizar algumas secretarias municipais, estaduais, para incorporarem nos seus planos, né, plurianuais, algumas sessões do relatório. Então, por exemplo, agora a gente está com uma parceria em Maceió para incorporar o conceito de escolas ativas na rede de escolas de Maceió. Então, a gente vai engatinhando. Claro que tem um peso político e eu acho que as mudanças mais estruturais elas levam um pouco mais de tempo e mais trabalho, mas a gente está vendo que algumas ações estão sim sendo levadas a sério, assim, em algumas instâncias. Quem que era aqui? Que tem? A minha pergunta era no mesmo sentido. Satisfeito. Bom dia, meu nome é Luísa, sou aluna aqui da pós-graduação também. Me chamou a atenção quando a Vanessa comentou, na verdade é uma coisa que vem refletindo há algum tempo com os meus pares, né, sobre a relação ou a não aceitação das pessoas que comandam, assim, vamos dizer, o sistema econômico na década de 90 no conceito que se tinha de desenvolvimento humano. É isso mesmo, né? E aí eu fico pensando hoje, e na verdade é essa questão que eu queria colocar, como que se estabelece essa nova relação com essas pessoas que comandam o sistema econômico e tal, bancos, enfim, diante um conceito de desenvolvimento humano ou de o conceito que vocês estão colocando aqui, que nós queremos, né, que nós desejamos, que tem em comum dos pilares a justiça e, por consequência, a mobilidade social, a transformação social. Então, como que essas pessoas, como que tem se estabelecido essa relação de um banco, de uma instituição ou de instituições que financiam, que acreditam nesse poder do sistema econômico, em contraposição a um relatório que maravilhosamente mostrou que não é isso, né? Que a gente precisa de mobilidade social, a gente precisa de melhor distribuição para que a gente alcance um nível de desenvolvimento humano completo, né? É engraçado porque hoje houve uma alteração bastante expressiva desse estranhamento com o próprio conceito de desenvolvimento humano. Né? Então, o próprio índice de desenvolvimento humano é um índice que está bem estabelecido hoje. Né? As pessoas utilizam o índice de desenvolvimento humano para fazer uma série de parâmetros, né? E analisar uma série de questões no mundo. Mas foi um campo difícil de ser conquistado. Como eu disse, não era muito bem visto pelos economistas e até hoje tem uma parcela bastante conservadora que não acredita no potencial de olhar para o desenvolvimento dos países, enfim, das sociedades, a partir de diversas dimensões, e que a dimensão econômica pesa mais. Então há uma parcela bastante conservadora. Mas até recentemente eu vi alguns relatórios sendo publicados pelo próprio FMI, pelo Banco Mundial, pelo Banco de Desenvolvimento, que trazem muito o discurso da inclusão social. Né? Então, a gente pode ter uma série de críticas, enfim, mas pensando no conservadorismo que vem dessas instituições até hoje, e principalmente da crítica muito forte ao índice de desenvolvimento humano, trazer um elemento de inclusão social, pensando nesse conservadorismo, a gente acredita que já é mais um elemento que comprova essa mudança de paradigma, sabe? Então, é isso. Eu acho que tem
tem se estabelecido cada vez mais que não dá para falar mais só de uma questão econômica, né? A gente tem um debate bastante grande sobre pobreza dentro do PNUD, e aquele próprio relatório que o Fernando mostrou sobre pobreza multidimensional, que traz que nos últimos anos, desde 2015, houve uma caída muito grande das pessoas na pobreza, né? E que isso não tem a ver somente com questão de renda. Foi uma das grandes achados dessa pesquisa, né? Que as pessoas recaem na pobreza, segundo esse relatório, porque elas perdem ativos, né? Elas têm uma qualidade de emprego muito menor, mas também porque elas perdem uma questão, uma garantia da questão do cuidado. Então, por exemplo, todo o sistema de cuidado que está colocado hoje no mundo não incentiva que as pessoas estejam buscando cada vez mais e estejam inseridas no mercado de trabalho de uma maneira de qualidade, né? Então, as mulheres, elas trabalham e elas têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, isso influencia na caída na pobreza das pessoas também, né? Porque não tem esse sistema social garantido público do cuidado, dos próprios ativos do emprego. Então, uma série de dimensões que vão além da renda, né? E um dos estudos que comprova isso é o próprio relatório de desenvolvimento humano regional. Boa tarde, sou o professor Mirá, sou professor de duas redes públicas aqui de São Paulo e de Santo André. E, assim, a minha dúvida é com relação às escolas ativas. A gente vive um movimento, né, da educação física, um pouco bem singelo ainda de luta, que é a gente tirar esse estereótipo que a educação física ela é só o esporte em si. E muitas vezes, quando a gente vê um documento desse, né, de ampla divulgação, me fica a dúvida se a gente, às vezes, acaba tendo um retrocesso por uma questão, né, de conceituação até, de novo a educação física estar voltada para a questão do procedimento e a gente perder de novo essa questão da criticidade do aluno para que ele possa cobrar espaços públicos de lazer, né, que é uma coisa que a gente tem lutado dentro do espaço escolar. E aí, bem como o dado mostrou, né, a escola pública hoje ela não tem estrutura para atender o esporte em si. E toda vez que a gente vai discutir a escola, e aí pensando nas manifestações culturais, a gente tem lido vários estudos mostrando que o tradicional ainda predomina, ou seja, o esporte ainda é o principal conteúdo das aulas de educação física. Então a pergunta será que esse documento, né, em seu conteúdo, será que a gente corre o risco de essa tendência voltar ou não? Obrigado. Inicialmente eu diria que não, se as pessoas leem o documento. Acho que o grande desafio nosso é fazer que as pessoas leiam o conteúdo do relatório. Então, o capítulo que trata disso, como o próprio estudo que o professor Edson coordenou junto com Paula, você mostra claramente que não. A ideia de prática corporal, em sua diversidade, em sua riqueza, e junto à construção do conhecimento que me permita melhor entender, entre outras coisas, que me permita demandar melhores condições de acesso como um direito, está garantido. Está garantido em diversas formas. Então, diria assim, se corre o risco de, basicamente, as pessoas ficar com os títulos e com algum que outro quadro. Aí sim, as interpretações seriam das mais diversas. Mas o documento sim, eu estou tranquilo que não permite esse tipo de interpretação. Ok? Não é uma pergunta, mas é um elogio ao professor Gonzalez, que deu uma palestra maravilhosa, sem nenhum momento usar o adjetivo ampliado ou ampliado. Treinei, professor, treinei para não usar. A outra questão é com relação a uma filósofa chamada Hannah Arendt faz uma distinção entre obra e ação. Ação tem relação com política. A obra com objetos que dão uma certa durabilidade ao mundo. O relatório é uma obra.
Acho que o grande mérito do movimento do Edson de fazer essas leituras é que transforma essa obra numa ação política, num momento que traz todos nós para discutirmos e coloca isso sobre os holofotes. Então, de uma certa forma, a gente está caminhando para uma ação política. Mas uma obra em si não é capaz de mudar o mundo. O que muda o mundo são ações. A obra vai subsidiar isso. Acho que o Fernando falou bem como uma obra dialógica, né? Não como um marco, mas uma obra para abrir o diálogo e fazer um movimento daqui para frente. Obrigado. Eu reforçaria, então, a gente tem que trabalhar também com a dimensão do currículo, não? Com documentos curriculares. Eu sempre coloco que os documentos não transformam, não deformam, não formam, não? E sim aquilo que se faz com os documentos, que é exatamente o que você estava colocando aqui. Ou seja, vai depender muito de como a área, PNUD, as próprias pessoas que nos envolvemos com sua elaboração se utilizam e trabalham, produzem ações em base a isso. O documento em si está bonito, está super pensado, está bem organizado, mas será letra morta se minimamente um conjunto de agentes políticos não tomam isso como referência. A gente acredita que tem uma série de qualidades que está vinculada à própria forma de elaboração, isso está vinculado com a cultura PNUD de fazer documentos. Então, se vocês lerem um conjunto de pessoas que tiveram um grau de participação, vocês notarão que seria difícil encontrá-los em algum outro lugar em uma mesma lista, não é assim? Por a diversidade de pessoas, por a diversidade de grupos, por a diversidade de agências, de instituições, as quais foram convidadas a opinar, a tomar decisões, a fazer críticas. E esse esforço tem muito que ver com a lógica PNUD de fazer esse documento, no sentido de que evitar todo o que é possível que diferentes setores baixem a persiana, neguem o documento antes sequer de abrir o documento. Não? A gente já teve uma experiência para 2 semanas atrás de ver, assim, pessoas talvez de uma outra geração da educação física, baixando a persiana do documento sem saber, sem ler. Mas a gente está apontando de que a forma que foi elaborado e como as pessoas foram convidadas a participar vai permitir que diferentes setores da educação física possam olhar para esse documento e reconhecer que há pontos em comum. O que não significa que passamos a pensar toda da mesma forma e que viramos todos amigos. E sim que podemos reconhecer na agência nacional pontos onde se pode trabalhar junto. Eu acho que é uma grande aprendizado das pessoas que vimos, que trabalhamos na academia junto com o PNUD. Mais alguém? Bom, boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou da Prefeitura de Jundiaí, estou na unidade de gestão de esporte e lazer. Então, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho apresentado. A gente tem acompanhado, né, da cidade o relatório. E assim, né, estou num estado aqui, cabeça está a mil, né? Eu sou um servidor público, né? Então, hoje, a unidade é composta por pessoas técnicas, né? Nós não temos políticos na unidade de gestão de esporte e lazer, né? Então, a gente tem um governo que optou por alçar a parte de gestão de servidores públicos, profissionais de educação física das mais diversas áreas. Inclusive, uma da nossa coordenadora pedagógica teve o trabalho dela citado num dos papers ali, e justamente decidimos entrar com um desafio de mudar a política, né? Na ação, né? Tivemos no começo do ano contato com o professor Luiz Dantas, agradecer aqui publicamente,
e a gente teve um contato também com os profissionais da Unicamp, enfim. E ao nos depararmos, né, com a gestão pública, não é, a mudança não é tão simples, né? Não basta nem sequer querer fazer, né? Os caminhos, eles são muitos, né? E o principal deles é a desigualdade social que a gente vive. Quando a gente traz esses dados, 143 nações, o Brasil tem entre as 10 maiores desigualdades, de fato, as políticas em esporte e lazer, elas não deixam de ser prioritárias. Não digo que são importantes, mas elas deixam de ser prioritárias, né? Então é uma luta constante contra, né, como se estivesse nadando contra a maré, correndo contra o vento. É uma luta árdua num país desigual. Então, a primeira questão que eu faço é essa, né? Como que está isso nos países desenvolvidos ou com melhor distribuição de renda? Então, dos 143, o Brasil tem entre os 10 últimos. Como que o PNUD enxerga isso entre os 10 países com melhor distribuição de renda? Como está essa questão? Porque o esporte, enquanto direito, né, ele, num país mais igual socialmente, você também, ele passa a ser um direito como qualquer outro, né? Vou dar um dado, por exemplo, de Jundiaí, que é interessante, que ajuda a gente a enumerar, entender algumas coisas. Jundiaí tem um bom IDH, já que a gente falando no índice, né? Acho que é 0,89, quase 0,9, então é um bom IDH, entre os 30 do país. Porém, assim, não adianta nós sermos uma ilha de desenvolvimento, porque a gente vivemos numa região, vivemos num estado, né? Então, por exemplo, nós temos hoje 409 mil habitantes, de acordo com o IBGE, na previsão para esse ano, né? E nós temos 390 mil prontuários de saúde. Só que as pesquisas apontam que 50% da população faz uso da saúde suplementar. Então, como que a gente pode ter 390 mil habitantes? Então, grande parte do recurso que nós investimos em saúde advém de pessoas das cidades vizinhas, inclusive de outros estados. Hoje tem caravana de saúde que vem para ter acesso à saúde. Então, e parte dos tributos que nós investimos é para atender pessoas de outros municípios. E aí, obviamente, falta para outros direitos sociais, entre eles o esporte. Então, é uma lógica perversa, num país tão desigual, a gente tratar isso enquanto política pública. Então, nós sintetizamos, né, na elaboração do PPA, quem já passou por isso, não é uma situação, né, que define aí os próximos 4 anos, mas como missão, universalizar o acesso e garantir qualidade no atendimento. E é uma luta árdua para se atingir isso, principalmente em investimento, porque sem investimento também não se faz política pública. Então, eu só gostaria, enquanto trabalhamos para que o país seja um país mais igual socialmente, eu gostaria desse comparativo, se é que vocês têm, entre os 10 países melhor com distribuição de renda, como que se dá essa relação do esporte, das atividades físicas, né, nesse país. Tá bom? Obrigado. Na resposta do Fernando e da Vanessa, a gente encerra as inscrições, tá? Se tem alguém mais que acho que foi. Sì, poi acabou a bateria aqui. Aqui, ó. Bueno, sí, há uma forte relação entre equidade social e desenvolvimento ou acesso à prática de atividade física e esporte. Há uma coincidência muito alta entre isso, o alto índice de desenvolvimento humano e o maior envolvimento das pessoas em práticas corporais. Isso de alguma forma também se coloca no próprio país, com os estados. Estados com maior índice de desenvolvimento humano também têm maior proporção da população envolvidas em prática de atividade física. Então, há um forte condicionante de como nos organizamos socialmente e das possibilidades das pessoas ter ou não esse direito atendido. Sobre o assunto do investimento público, eu diria assim, que é o que a gente detecta?
que muito do que a gente critica ao governo federal se reproduz de alguma forma nos municípios. Então, tem pouco investimento. E pouco investimento se concentra em setores que já têm garantido o acesso, ou se proporcionalmente tem um envolvimento muito maior que outros setores. Então, no estudo que a gente fez na região onde eu moro, basicamente, o dinheiro público se aplicava em homens, jovens, praticantes de futebol, basicamente, ou de esportes representativos, e basicamente na ideia de troféu, equipamento, arbitragem. Então, esse mesmo orçamento, pensado a partir de uma lógica de equidade, poderia fazer uma opções muito diferentes. Centrar em mulheres, centrar nos idosos. Então, aí tem um peso político nas decisões muito grande. Eu parabenizo a prefeitura onde você trabalha por ter equipes técnicas, não? Porque isso daria maior condição que as decisões fossem tomadas a partir dessa leitura. O poder público tentando que as pessoas que estão por debaixo da linha de envolvimento tenham maior quantidade de oportunidades para diminuir essa desigualdade. Mas, lamentavelmente, não é o que a gente tiende a ver. Já faço esse exercício com várias pessoas que trabalham nessa entidade, a gente faz uma grade, colocamos as idades, as características sociais, e vai marcando para onde eles investem dinheiro, e aí se concentra geralmente nos mais jovens, nos homens, nas pessoas que já têm um envolvimento com a prática esportiva, enquanto que o resto da população não recebe praticamente nenhum tipo de assistência ou atenção. Eu acho que ainda com os limites orçamentários a gente pode avançar em uma forma de que as políticas públicas tenham a inequidade como uma referência primeira, se a gente toma o paradigma do desenvolvimento humano como uma referência. Ok? Bom, ninguém mais se inscreveu. Eu queria agradecer muito Fernando, a Vanessa, agradecer a todos vocês que bravamente se mantiveram até aqui. Como foi colocado, o relatório, ele embora ele faça um fechamento, né, de uma década esportiva e faça um raio-x de todo o Brasil a partir disso, né, o relatório de fato só vai surtir efeito daqui para frente. E essas iniciativas que estão acontecendo, né, aqui, já aconteceu em Porto Alegre, né, o Fernando esteve em Florianópolis 2 semanas atrás, vai ter em Vitória. Enfim, amanhã, né, nós vamos ter essa discussão mais aprofundada sobre os primeiros capítulos do relatório. Todos esses esforços, na verdade, é no sentido de dialogar com vocês, dialogar com a comunidade. Né? E cada um que está aqui, né, o interessante é que passe à frente a palavra, né, que só assim que a gente vai conseguir movimentar alguma coisa, ok? Eu não consigo deixar de contar um caos. Eu trabalhei muitos anos em Minas Gerais, né? Aí a pergunta da Luísa sobre os bancos me lembrou de um político de Minas Gerais chamado Magalhães Pinto. O Walter deve lembrar dele. Era uma das raposas do Senado. Uma vez perguntaram para o Magalhães Pinto qual era o melhor negócio. O Magalhães Pinto falou assim: o melhor negócio é ter um banco de grande porte. Aí, mas e o segundo melhor? Um banco de médio porte. E o terceiro melhor? Um banco de pequeno porte. Bom, então eu não tenho muita esperança com os bancos, viu? Esse mesmo banco que falou da inclusão social, a semana passada falou que tinha que ter ensino pago, né, na universidade. Mas enfim, vamos em frente. Se não nós, quem?